conversar que será sistematizado em vista do projeto popular. Então, é muito importante que, no momento em que a gente for dizer, a gente possa dizer o nome, caso o seu nome não esteja escrito, né? Aí é no seu, onde você, né, onde está a sua foto, e de onde é para que isso entre também como elemento importante, né, de quem está falando e a partir de que lugar está falando. O nosso mutirão hoje, ele será organizado da seguinte maneira, está organizado da seguinte maneira. Ele tem como tema principal Projeto Popular, o Brasil que queremos. Então, é um momento de resgate do que nós estamos dizendo quando estamos falando em projeto popular. Nós temos também como objetivo, com esse mutirão, aprofundar o que é o projeto popular na perspectiva política da conjuntura social em que estamos inseridos e inseridas, né? Então, no primeiro momento, o padre Dário vai fazer essa reflexão conosco do projeto popular para o Brasil, inserido nessa realidade, e sendo a igreja esse lugar de participação do povo de Deus, como lugar de proposição, de construção desse projeto popular para o Brasil. Depois, no outro momento, em seguida, nós vamos trazer alguns elementos que já foram apontados na perspectiva do projeto popular. E aí nós queremos escutar vocês em duas dimensões. E aí pensando a nível nacional, né? Quais são as denúncias que um projeto popular precisam apresentar, né? Que precisam conter no seu processo de elaboração, e quais são as ações nacionais de incidência política que não podem faltar em um projeto popular, e nós estamos falando de um projeto popular para o Brasil. Então, o nosso bate-papo vai ser em torno dessas duas questões, né? O que a gente conseguir aqui conversar já vai ser elemento para ser sistematizado, para ser apresentado no seminário, ou seja, no mutirão de março de 2024. Então, todos os caminhos, macro ou menores, que nós estamos fazendo daqui até março, será para acumular também nesse processo do Brasil que queremos, já que nós aprofundamos o Brasil que temos. Então, é esse o objetivo do bate-papo dessa noite. A gente vai ajudar a cronometrar o tempo, né? Vai coordenar os trabalhos. A gente está gravando para depois disponibilizar o material para todos e todas. E, ao final, a gente vai dar alguns comunicados muito concretos, né? Do caminho que está sendo pensado até o mês de março, algumas informações sobre vagas de participação, data, local do seminário e do mutirão final, que vai acontecer em março, e como é que alguma diocese, alguma pastoral, algum grupo que ainda não enviou a sua contribuição pode enviar, que a gente acredita que ainda tem, né? Então, nesse sentido, a gente acolhe, mais uma vez, aos que entraram agora, por último, na sala. A gente pede para que vocês se apresentem através do chat. Nesse momento, nós gostaríamos de fazer um momento de oração, e esse momento de oração é com o Papa Francisco, né? O Papa Francisco tem feito uma coletânea de vídeos, e nesse ele pede a oração para ele, né? E quando a gente escuta, quando a gente vê o vídeo, a gente percebe que também a oração ela se coloca no lugar de transformação, de cuidado e de atenção com a nossa igreja, que vive esse tempo extremamente especial, que é do sínodo, né? Da Assembleia sobre Sinodalidade. Então, a gente agora vai passar o vídeo, espero que todos escutem e possam assistir sem nenhum problema técnico. Para que me bendiga.
La oración de ustedes me da fuerzas y me ayuda para que pueda discernir y acompañar a la Iglesia escuchando al Espíritu Santo. Por el hecho de ser Papa, uno no pierde su humanidad. Al contrario, mi humanidad cada día crece más con el santo pueblo fiel de Dios. Porque ser Papa también es un proceso. Uno va tomando conciencia de lo que significa ser pastor. Y en este proceso aprende a ser más caritativo, más misericordioso y sobre todo más paciente, como es nuestro Padre Dios, que es tan paciente. Puedo imaginar que todos los papas al empezar su pontificado tuvieron esa sensación de susto, vértigo, del que sabe que va a ser juzgado con dureza. Porque el Señor a los obispos nos va a pedir cuenta seriamente. Por favor, les pido que juzguen con benevolencia y que recen para que el Papa, sea quien sea, hoy me toca a mí, reciba la ayuda del Espíritu Santo, sea dócil a esa ayuda. Oremos por el Papa, para que en el ejercicio de su misión siga acompañando en la fe a la grey que le ha sido encomendada por Jesús y siempre con la ayuda del Espíritu Santo. Facciamo in silenzio questa preghiera de voi su di me. Y recen por mí, a favor. Então, o que eu vejo do Papa, né, esse é um deles, que ele possa nos ajudar também, né, a colocar a nossa oração, né, junto com o Papa Francisco e com o projeto de igreja que automaticamente está na sociedade que a gente tanto precisa. Então, agora a gente passa para um segundo momento da nossa noite, na escuta do Padre Dário. O Padre Dário vai se apresentar para a gente, apesar de ser conhecido da maioria já de nós, mas em comunhão temos feito um caminho muito interessante de muita sinodalidade, e ele tem essa tarefa de nos ajudar a retomar e a refletir pontos muito importantes sobre o projeto popular para o Brasil. São 15 minutos, Padre Dário. Obrigado, Alessandra. Obrigado também pela oração muito bonita que abriu este encontro. E boa noite a todas e todos. Realmente é um pouco difícil falar com gente tão preparada e tão bonita e boa que tem aqui, né? Eu não tenho nenhuma pretensão de ensinar nada. Digamos assim, eu ajudo nesse começo a situar e a recordar alguns processos e alguns elementos para facilitar o momento mais importante que vai seguir, com a fala seguinte de Alessandra, e sobretudo com o intercâmbio de todas e todos nós. Bom, eu sou Dario, sou missionário comboniano, italiano de origem, mas estou no Brasil já há uns 20 anos. Morei por muito tempo no Maranhão, onde fui pároco, e depois também atuei nas questões socioambientais, porque aquela região é muito atingida pela mineração, e então acompanho ainda hoje um pouco todo esse campo da defesa dos direitos das comunidades e da natureza. E depois, por 6 anos, trabalhei na coordenação do nosso grupo comboniano, e agora estou de referência em Brasília, a serviço da Comissão para Ação Sociotransformadora, junto com Dom Valdeci, Dom Reginaldo, a própria Alessandra, o Frei Dotto, que pede perdão por não conseguir estar hoje aqui, mas recebeu uma visita importante e não podia se juntar conosco. E também estou na comissão da CNBB por Ecologia Integral e Mineração, que também atua um pouco neste campo, e na rede Igrejas e Mineração, que é uma rede ecumênica, que também trabalha
em defesa dos direitos das comunidades no contexto latino-americano. Bom, mas dito isso, vamos entrar um pouco em nosso tema, que é o tema do projeto popular. E algumas ideias básicas. Como começo, queria partir de um símbolo, de um exemplo, de de dois modelos em conflito. Dias atrás, a agência pública, esta agência de pesquisa e jornalismo, publicou uma reportagem, ainda está no site deles, impressionante. Me comovi de novo quando vi agora alguém da Diocese de Itacoatiara lembrando da fumaça, dos incêndios e da seca na Amazônia. E a agência pública publicou uma reportagem sobre o uso da água. 50 grupos empresariais no Brasil, seriam principalmente os gigantes do agronegócio, do setor da produção de cana, e também do setor de papel e celulose. Esses 50 grupos, eles têm direito a usar a cada ano mais de 5 trilhões de litros de água por ano. É o suficiente para abastecer quase metade do povo brasileiro durante o ano. Então, 50 grupos usam a água de quase metade do povo. Em contraste com esse modelo, temos a experiência que muitos e muitas de vocês conhecem, e vários de vocês até atuaram nela e seguem acompanhando, da convivência com o semiárido, com o programa de 1 milhão de cisternas e o programa do protagonismo do povo para esta cultura do estoque da água, estoque da alimentação, estoque das sementes. E eles explicam que esse programa e esta experiência de convivência, ele se fortalece a partir do princípio da descentralização e da democratização da água. A água não é mais concentrada por grandes grupos econômicos, ela não está mais em grandes açudes de terras particulares, e as cisternas têm a dimensão da família. E as famílias passam de uma dimensão de dependência a uma dimensão de gestão da água. E é uma gestão coletiva e compartilhada, porque estes programas foram planejados, reivindicados e acompanhados do ponto de vista coletivo. Então, eu acho que nesse contraste que a gente visualiza, está um pouco se revela o valor de um projeto popular pelo Brasil, né? Porque o Brasil já tem muitos projetos, e a maior parte deles são projetos de acumulação. Agora, esta experiência, que talvez é uma das mais significativas e mais inspiradoras, e que mais dão esperança, ao ver que, sim, é possível um projeto alternativo, é um projeto que não só defende, mas promove e multiplica a vida a partir do protagonismo e destes valores, da descentralização, da democratização e do protagonismo das famílias. Para falar do projeto popular, queria antes comentar algumas doenças que a gente sofre no país, tanto como no modelo imposto, político, econômico, como também dentro de nossa igreja. Porque veremos que o projeto se põe quase como uma estratégia de sanação, ou como diz o Papa na última exortação Laudato Deum, de reconciliação com esse mundo em fragmentos. O modelo imperante, que é um modelo que está nos levando à falência, mas que ainda está super poderoso, e como vimos é o modelo da concentração, também pode ser chamado de extrativismo predatório, né? Porque é um modelo que divide o país, em geral, o nosso continente, em uma minoria que extrai imensas zonas de sacrifício, que são os territórios a serem vitimados. É um modelo que homogeneiza, diz a Laudato Si, né? Que tende a tornar tudo igual, né? Como são os latifúndios, os monocultivos, né? É um modelo que destrói as diversidades. Não só as diversidades produtivas, mas também as ideias diferentes, né? É um modelo para o qual
quanto mais somos iguais, inclusive quanto mais ficamos acostumados a consumir aquilo que as massas consomem, mais seremos úteis, né? Então, é um modelo que mata a diferença como inimiga. Uma outra doença conectada ao extrativismo predatório é a colonialidade. Colonialidade é a necessidade implícita do capitalismo, porque o capitalismo, para existir, precisa se expandir continuamente, e para se expandir precisa conquistar, precisa se adentrar de modo agressivo em cada vez mais territórios. Não conhece limites. O racismo, como outra doença, é o anteprojeto da fraternidade universal, que o Papa pinta de modo poético, mas ao mesmo tempo muito contundente na Fratelli Tutti. E o racismo não é só uma reação ou um fenômeno difuso na sociedade, é de fato um projeto. Por isso que estou falando das doenças, não só para dizer que são como erros de percurso, deviações, distrações, né? Não, se trata de doenças projetadas para seguir funcionando a serviço de alguns para adoecer o resto, a grande maioria das pessoas. O racismo não é um fenômeno assim que está se repetindo, infelizmente, de modo muito consistente, mas é um projeto. É um projeto que existe porque não há mais mundo para todo mundo, e então precisa distinguir os que merecem este mundo e os que precisam serem descartados ou eliminados. O racismo é a justificação implícita da colonialidade, digamos como a teoria é a antimoral que sustenta a colonialidade. E da mesma forma, outra doença que se fez projeto ou anteprojeto é o patriarcado, anteprojeto da igualdade de gênero, porque ela, a igualdade de gênero, é tida como uma ameaça, como o perigo da afirmação de novas categorias de relação, novas categorias de inclusão, no mundo que está funcionando, e funcionando bem, entre aspas, pelos padrões machistas. Então, estas como, digamos, as principais doenças sistêmicas da sociedade em que estamos, né? E a gente pode ver que essas doenças estão bastante conectadas também a algumas posturas ou algumas fragilidades ou contradições profundas da nossa igreja. Não se pode, obviamente, distinguir a igreja da sociedade, né? Onde a sociedade adoeceu, automaticamente também a igreja adoeceu. Perdeu aqueles anticorpos evangélicos que deveriam conseguir ajudá-la a sobreviver, e caiu na armadilha, né, de assumir os mesmos vícios que precisaríamos, ao contrário, frear e sanar. Uma doença na igreja é a autogestão religiosa, que é um pouco a dissociação entre o indivíduo e a comunidade, né? Um movimento de independência, da autonomia, de autorregulação, né? Onde eu não preciso mais de me confrontar com os outros e posso, de fato, cultivar a minha relação com Deus e a minha mística, a minha espiritualidade de modo totalmente autônomo e autodeterminado. Uma outra doença, se esta primeira era a dissociação entre o indivíduo e a sociedade, é a dissociação entre a fé e o compromisso social, a transformação social. Eu gosto muito, Dom Reginaldo também sempre insiste nisso, né? O nome da nossa comissão para a ação sociotransformadora. É bonito esse nome, né? Porque a fé não pode dissociar-se de uma ação que transforma a sociedade. Se a fé não for transformadora, se tornaria cúmplice de um sistema marcado pelo pecado social, marcado pelo pecado do anti-reino, né? Então, a dimensão sociotransformadora é algo profundamente evangélico. Só que a gente dissociou, e muita gente hoje na igreja, não só na igreja católica,
considera que a fé pode, aliás, alguns dizem que até deve existir separada da missão e do compromisso sociotransformador. É uma doença perigosa, é contagiosa, que se está alastrando muito. Uma outra doença que é mais agressiva, se a primeira é crônica, esta é mais aguda, e está tendo esses golpes muito violentos, inclusive agora no encerramento do sínodo. Entre parênteses, eu não acho um acaso que a oração do mês de novembro do Papa, logo em fechamento do sínodo, tenha sido para rezar para ele, né? Ele provavelmente já imaginava os tensionamentos que iria enfrentar nesse mês de outubro, então preparou a mensagem do 1º de novembro exatamente para pedir orações, né? Porque, de fato, a doença de que quero falar é a doença dos ataques à religião libertadora. Ataques cada vez mais arrogantes, cada vez mais intolerantes, muito violentos, intolerantes até desrespeitosos não digo da autoridade, né, mas da figura, do simbolismo, da convocação à unidade que o próprio Papa faz, né? Pode haver uma divergência de opiniões, né? Mas é impressionante o nível de grosseria com que ele está sendo atacado, né? E isso expressa, óbvio, não só uma dimensão religiosa, mas em função de interesses de um projeto cada vez mais ligado ao modelo neoliberal, que financia e sistematiza este ataque a uma religião que não quer perder a sua dimensão de ensino social. E, por último, a última doença que queria trazer, ao falarmos de um projeto que dê esperança, é exatamente a doença do desânimo e a doença da resignação. Esta é uma doença difícil e muito humana, muito compreensível no tempo que atravessamos, da pandemia e dos pandemônios que coincidiram com ela, mas também nesse tempo mais recente, onde as crises parecem se sobrepor, deixando-nos numa posição de total impotência. Essa crise ambiental descontrolada, essa sucessão de guerras, frente às quais não conseguimos nem mais dizer palavras, né? E essa percepção que no mundo está se perdendo qualquer dimensão de governança, de visão global da humanidade, de um pacto social e humano que possa nos acordar, pelo menos, ao redor do mínimo indispensável para sobreviver. Nem isso parece que está sobrevivendo. Então, é super humano, é super compreensível que nos pegue e nos tome o desânimo e a resignação, né? Muitas pessoas estão, até muitas pessoas de fé estão sentindo isso, né? Bom, tudo isso não é só uma introdução, também porque o meu tempo já passou da metade, mas é um contexto que quer dizer por que se faz hoje ainda mais urgente e necessário um projeto alternativo, um projeto popular. Porque estas doenças, como dizíamos, não são só consequências pontuais, são doenças sistêmicas de um projeto que quer explicitamente adoecer o mundo e a grande maioria da população. Então, um projeto de sanificação, de cura, de reconciliação, de cuidado. Quais as características de um projeto popular? Primeiro, é popular, né? Alguns nos recordavam que é muito oportuno chamar os movimentos de movimentos populares e não tanto de movimentos sociais, porque está tendo cada vez mais movimentos sociais, quer dizer, da sociedade, que começaram a conquistar as ruas, mas pensando com um pensamento, uma sustentação de extrema-direita e fascista. Então, pode ser perigoso, né, se referir a movimentos sociais, porque
acabaríamos incluindo também esta vertente. Popular, ao contrário, tem um significado mais palpitante. São movimentos e projetos que querem se mover com o ritmo de quem está sofrendo as consequências desses projetos de morte. Então, um projeto popular é um projeto que reconhece que os verdadeiros e as verdadeiras protagonistas são o povo, as comunidades, as pessoas de a pé. E aí, ao dizer isso, a gente já precisa fazer uma autocrítica ou uma pergunta muito delicada, né? Quanto estamos conseguindo alcançar, de fato, em nossas propostas de projetos populares, estas pessoas, né? Não precisa recordar, digamos, o distanciamento que a nossa igreja está tendo das periferias urbanas e das grandes maiorias dos excluídos, né? Portanto, assim, um projeto popular necessita e se fortalece e existe a partir de comitês populares, na expressão dos movimentos, ou na expressão de nossa igreja, se fortalece a partir da reflexão popular sobre a fé, os círculos bíblicos, as comunidades eclesiais de base, todos aqueles espaços onde a fé é declinada e é constantemente refletida e digamos, entrelaçada com os desafios que ameaçam os corpos das pessoas e da natureza. Por exemplo, uma coisa é uma campanha da fraternidade que simplesmente se preocupa da emergência de tirar a fome das pessoas. Outra é aquela que, a partir do chamado emergencial, consegue criar círculos de enfrentamento à fome, aonde se cultiva uma microsolidariedade, uma reflexão crítica sobre as razões da fome na periferia urbana, as razões da fome no campo, e os caminhos possíveis para sanar de modo construtivo e participativo essas dores. Uma outra característica do projeto popular é que destaca que qualquer resistência, qualquer proposta alternativa tem que partir dos territórios. O território é entendido como o ponto de partida de qualquer política, né? Não existe uma política se ela não tiver como pré-condição a missão de favorecer a vida nos territórios. Porque eu posso fazer grandíssimos planos políticos que, porém, fica muito teórico porque não acabam oferecendo às comunidades instrumentos de autogestão e de autoconstrução de seu presente e futuro no território onde elas estão. Esta é, digamos, uma palavra essencial para um projeto popular. Não pode faltar isso. Ao mesmo tempo, a partir dos territórios, um projeto popular escala as suas ações, né? Esses projetos chamados multiescalares, porque partem do território local, mas depois têm perspectivas de incidência, de construção, que alcançam uma dimensão regional, estadual, nacional, internacional. É um projeto que se compreende também no espaço mais amplo das relações políticas. E nisso percebem quão importante é o papel da igreja, porque a igreja tem costume e tem habilidade em todas essas dimensões. A igreja, possivelmente, tem uma pegada muito de base, tem uma possibilidade de alcançar quem está lá na ponta. E quantas experiências realmente esperançadoras temos de inserção, não só da vida religiosa, mas também de cristãos e cristãs leigos e leigas que lá na ponta estão, de fato, testemunhando o papel transformador da presença cristã. Mas a igreja também é uma instituição, e não temos que negar ou condenar a dimensão institucional da igreja quando ela se põe a servir. Pode, a partir de suas paróquias, dioceses,
comissões episcopais, pastorais organizadas, redes eclesiais, etc., pode dar uma dimensão de sequências cada vez mais altas, onde tentar incidir e emplacar políticas em defesa, de fato, do projeto popular. Uma outra característica do projeto popular é o fato, como diz sempre o Papa Francisco, e como também a Sexta Semana já experimentou muito, que ele favorece, necessita e incentiva o diálogo entre a igreja e suas pastorais sociais com os movimentos populares. Então, não separa. Claro que temos diferenças de posições, até de visões, de ideologias, mas é muito mais o que nos une do que nos distancia, obviamente. E quão importante é cultivar, buscar, insistir para esse entrelaçamento. O Papa, né, fala dos poetas sociais, os movimentos populares como poetas sociais. E essa expressão podemos ligá-la, quando pensamos a importância da poesia na construção de um projeto social, de um projeto popular. A poesia, a arte, nos faz lembrar que, de fato, é a beleza que salvará o mundo. E se dá beleza também, de fato, nessas expressões práticas, né, de poieses, né? Quer dizer, poiesis significa de produção poética. Uma outra dimensão do projeto popular é a democracia participativa, portanto, digamos, o empurrão que cada vez, com muita paciência, como dizia o Papa, né, na oração, precisamos dar, né, como quando se empurra um carro que não dá partida, né, os primeiros passos são difíceis e tem que jogar muita força, mas essa democracia precisa ser empurrada de sua dimensão representativa, que uma vez passadas as eleições favorece o desligamento, né, a sua dimensão participativa, né? Então, não esperar nunca soluções de cima, ao contrário, valorizar e insistir com aquilo que o Papa, na Laudato Deum, chamou de multilateralismo de baixo, né? Muito interessante essa expressão que ele usa. Mais duas coisas. O projeto popular requer escuta, formação permanente, controle social, vigilância. E isso, sabe por que é importante? Porque, de certa maneira, retroalimenta, obriga as pessoas a não abandonar, né? Então, o projeto popular é um negócio que te pega, que não te deixa mais solto, que não pode ser escrito e depois esquecido, engavetado, porque exatamente por suas características precisa de ser constantemente verificado, realinhado, monitorado, sintonizado com quem o construiu e com quem precisamos convencer para que o aplique. E por isso te mantém constantemente na militância, né? Tem é virtuoso, porque na medida em que tu escreve, ele te escreve, né? Na medida em que tu o molda, ele te molda, né? É retrativo, né? Tem uma dimensão de retorno em ti, em tua comunidade, em tua pastoral, em teu movimento, né? Não te solta mais, né? Ninguém solta as mãos de ninguém, né? Uma vez que tu entra no projeto popular, você tá com as mãos atadas, né? E não tem mais como se soltar. Isso é bonito, porém, porque você não se sente sozinho. E às vezes tu desanima, né? Mas, enfim, as mãos servem para isso também. Tu fica sentado um pouco e serão as mãos que te ajudam novamente a levantar. Finalmente, o projeto popular é a expressão de uma igreja samaritana, né? Quer dizer, não de uma igreja estéril, insensível, hipnotizada e esterilizada em sua... A igreja samaritana é aquela que sente, que se deixa tocar, que sente na pele, né? Que sente o cheiro, o perfume e o fedor também das histórias, e não se deixa indiferente. Uma igreja que cresce e se torna cada vez mais humana. Como foi bonita essa parte da oração do Papa, quando disse, né? O Papa é humano. Aliás, cada vez mais humano, na medida em que cresce e compreende
né? Não nasce sabido. Assim, nós, em nossas missões, evocações, qualquer que sejam, em nossos projetos, não nascemos com algo já pronto, não temos também um projeto pronto, né? Mas crescemos com ele, e cresce com ele a nossa humanidade. Quer dizer, portanto, ele não é só funcional, não é um projeto que serve para transformar a sociedade, mas é também existencial. É um projeto que me transforma, que me torna mais gente, que me torna mais humano, que me torna mais à medida de Deus. Era isso ali. Muito obrigada, Padre Dário. Palmas para você. Palmas assim, palmas quem tem aquelas mãozinhas assim que vão subindo. E que bom, é uma alegria e uma honra muito grande ter você de mãos dadas com a gente nesse processo, e ninguém solta a mão de ninguém. Muito obrigada mesmo. Então, gente, o desejo é de escutar ainda mais, né, o Padre Dário e, sobretudo, não numa perspectiva só de uma escuta é, que nos afeta, mas que eu tenho certeza também que o próprio Padre Dário é afetado, né, por nós, pelas nossas histórias e por tudo aquilo que a gente construiu nesse processo da Sexta Semana Social. E a gente está falando de um projeto popular em que a gente está dizendo do bem viver. Eu acho que isso é muito importante, porque o partidário ele traz elementos muito concretos, né, do extrativismo, colonialidade, colonialidade, o racismo, o patriarcado e tantos outros males, né, ou doenças, como ele mesmo chamava, que estão aí, que estão enraizados nos processos do capitalismo selvagem, mas que tem projeto, né? São projetos, não é algo sem intencionalidade. E a gente tem uma outra intencionalidade com o projeto popular, que inclusive a gente chama Projeto Popular, o Brasil que queremos, o bem viver dos povos. E por que é que a gente fala em bem viver dos povos, né? Fazendo essa retomada do Padre Dário. A Terra, ela é um organismo vivo, não é uma coisa, não é uma mercadoria, né? Então, no enfrentamento ao tráfico humano, a gente também diz muito isso, né? As pessoas não são mercadorias, a terra não é mercadoria, a água não é mercadoria, né? Nada disso é mercadoria, né? Então, o bem viver é compreender todo esse processo que passa pelo nosso corpo e pela natureza como algo que é vida e que não é mercadoria, né? A gente tem a chance de construir a partir dessa matriz que nos coloca nesse lugar de segmento, mas um segmento para a liberdade, para um bem viver dos povos, aonde o bem viver é a radicalidade de sonhar outros mundos. A gente trabalha essa fala que é da Juliana Gonçalves em um artigo em que ela fala e ficou muito marcado para a gente o bem viver é a radicalidade de sonhar outros mundos, né? E aí, por várias razões, a gente sonha esse outro mundo, ou esses outros mundos, né? E ontem, inclusive, a gente fazia uma participação em uma live que se chama Café com Fé, que é puxada, né, organizada pelo Dom Vicente Ferreira, da Diocese de Livramento, lá na Bahia, e quando a gente falava do projeto popular, ele usava a seguinte frase, né? Como é que a gente pode organizar essa rede de amor? Né? Porque ele entende que a rede, na dimensão que consolida um projeto popular, precisa ser de amor, mas que precisa de ser organizada. E a gente tem alguns desafios que eu vou trazer de maneira muito rápida agora. Esses desafios eles estão sendo apontados no processo, né, com o tempo. O caminho da elaboração do projeto popular, ele afeta a gente, mas ele também deixa se afetar, né? É isso que o Padre Dário falava, inclusive a gente não visualiza um livro fechado dentro de uma gaveta, mas um material que tenha um processo de monitoramento e que sirva de horizonte para todo mundo.
né, para a minha experiência individual, para a minha experiência coletiva, com a pastoral, com o regional da CNBB, com a diocese, com a paróquia, com a comunidade, com o grupo de oração, né, que seja esse material importante nessa perspectiva, né? E tem algumas coisas para a gente que têm sido apontadas como desafios, mas, ao mesmo tempo, também são potencialidades. Eu vou trazer aqui que pontos são esses, para a gente poder abrir a conversa e escutar vocês, né? Então, tem uma dimensão que é um desafio e que a gente tem pensado muito, em como envolver novos sujeitos coletivos na construção dessa sociedade, né? Desse projeto popular. A questão da democracia participativa, né, que o padre Dário falava, que a gente vai buscando, ele vai tentando, né, nesse tempo de democracia no Brasil, e aí a gente participava de um encontro com vários países da América Latina e do Caribe, semana passada, e a gente percebia que os problemas do processo democrático dos países da América Latina e Caribe são muito parecidos, né? São mudanças de endereço e de nome. Então, como é que a gente fomenta essa democracia participativa a partir daquilo que a gente acredita, né, com diversidade? Também na perspectiva da democracia, a gente tem pensado muito em como é que os interesses estão voltados para as elites, né? Então, às vezes, mesmo com discursos de democracia, né, os interesses estão voltados para uma elite política, né, uma elite de gênero, uma elite de classe social e assim por diante, né? A alteração da lógica econômica, né, que está dada, inclusive o nosso próximo debate para avançar do projeto popular vai ser sobre a questão da soberania financeira, né? Um Brasil, então, que tenha o trabalho como fonte de valorização pessoal, né, que tenha remuneração, que tenha a garantia dos direitos trabalhistas, é um desafio que está muito colocado nas rodas que a gente realizou. As cidades humanizadas, e aí entra toda a questão do direito do uso do solo urbano, a questão da moradia, da regularização fundiária, dos despejos, né? Então, aqui entra toda essa dinâmica, o sentido primordial da terra, né? Com essa destinação universal como patrimônio comum da humanidade, e, por fim, dentre tantos outros, mas, por fim, o desafio de promover uma formação que seja realmente para a cidadania, resgatando e fortalecendo as metodologias das assembleias populares, tribunais populares, democratização do judiciário, acesso à justiça, a reestruturação do sistema de segurança pública, que é caótico nesse nosso país, né? Então, a lista é grande, mas lá no material que a gente vai enviar o link para vocês é maior ainda, tá? Aqui a gente fez uma seleção de alguns que a gente não queria deixar passar para fazer essa conversa. Para dizer que todos os materiais a gente vai enviar na lista de transmissão para a gente ficar com atenção plena aqui na reunião e não ficar socializando no chat, mas a gente socializa lá, tá? Então, agora, gente, com esses elementos, nós estamos nesse movimento, né? O Brasil que queremos o bem viver dos povos, a gente chama de projeto popular, a gente tem gente que já entrou no ônibus há muito tempo, que já desceu do ônibus, tem gente que está entrando hoje. E assim a gente vai acreditando nesse processo que vai se renovando, né? Lá em março, a gente fecha esse documento, mas não fecha a sexta semana em si, a gente fecha o ciclo da sexta semana, tendo um documento que ele precisa de ser renovado, revisto, reorganizado, inclusive para apontar para a sétima semana social brasileira daqui a alguns anos, que a gente não sabe quando, mas essa assembleia e esse movimento de mutirão vai definir em março de 2024. A pergunta que a gente faz, então, é a seguinte: quais são os elementos que, a partir da experiência de cada um de vocês, e que não é pouca, não são poucas, né, que vocês acham que são essenciais para um projeto popular?
Aí vocês podem trazer algum para complementar esses que o padre Dário disse, pode trazer alguma denúncia do âmbito nacional, pensando assim, eu não estou pensando lá no meu território, nesse momento agora, estou pensando no nacional, né? Nesse projeto e na consolidação dele na perspectiva nacional. Que elemento, que tema, que denúncia, que assunto que não pode faltar, que para a gente é essencial. Porque às vezes tem algum elemento que a gente ainda não pensou, mas que pode ser incorporado dentro da coerência do processo que a gente tem construído. Talvez alguém queira trazer uma ação, uma grande ação nacional. Olha, acho que dentro do projeto popular precisa ter uma grande ação, precisa ter determinada ação nacional para o Brasil, para os próximos anos, enfim. Então, que a gente pudesse conversar um pouco sobre isso, né? Sabemos que terra, teto e trabalho não se deslocam mais, não se dividem mais, mas estão intercomum, de maneira comum, estão conversando, uma violação já conversa com a outra. Democracia, soberania e economia, a mesma coisa. Então, a gente pode trazer algo muito específico sobre terra, teto e trabalho, mas quando a gente fala de extrativismo, vai violar o direito à terra, o direito ao trabalho e o direito à moradia. Né? Então, que a gente pudesse conversar um pouco que elementos a gente sente que precisa ser valorizado, que ainda está faltando, ou que a gente queria falar que é importante mesmo. Então, alguns minutos para a gente fazer essa partilha aqui. A gente está pensando em mais ou menos aí 3 minutos para cada fala, e aí depois a gente sistematiza e com certeza a gente vai agregar isso aos nossos relatórios para o projeto popular. Então, quem quiser se inscrever, quando estiver faltando 1 minuto para terminar a fala, eu aviso, tá? Quem quiser se inscrever, fica à vontade. Se puder se inscrever levantando a mão ou no chat. Às vezes no chat a gente se perde, mas se quiser também pode ficar à vontade, que a gente vai tentar acompanhar daqui. Então, Simone, começamos com você. Então, eu estava aqui escutando a tua fala agora sobre o extrativismo, né? O extrativismo, ele está dentro de uma área específica, que é a Política Nacional de Defesa Civil, que é a própria gestão de riscos. Estão me escutando bem? Desculpa te incomodar, só para assim, como a gente não teve tempo de se apresentar no início, diga o seu Ah, nome e de onde você é, tá? Para todos ok. essa orientação. Eu sou Simone de Jesus, eu sou aqui da Ação Social Arquidiocesana de Florianópolis. Boa noite para todo mundo, desculpa. Boa noite. Boa noite. Então, eu estava falando aqui que o extrativismo está dentro de uma área específica, que é a gestão de risco e desastres, que é tratado pela Política Nacional de Defesa Civil e que ele é muito mais abrangente, que ele chega até a dar uma arranhada nas mudanças climáticas. E nós, enquanto Caritas, enquanto ASA também, a gente segue muito a linha das mudanças climáticas e acaba negligenciando, muitas vezes, a gestão de risco e desastre, porque, como você vai dizer, vai trabalhar o teto, o trabalho, né? E toda essa linha. Então, seria muito interessante que a gente, dentro desse Brasil que queremos, a gente tivesse uma conscientização maior referente a essa política pública, que é tão emergente agora, né? Dados os eventos que a gente tem tido aqui no Sul, no Rio de Janeiro, as secas, né? No Amazonas, que é impressionante. Então, é isso. Ótimo, muito obrigada, Simone. Obrigada pela contribuição. O Itacir está inscrito. Boa noite a todos. Sou Itacir, aqui do Paraná, da região Regional Sul 2, atualmente SEBS e Pastorais Sociais. Eu acho que um elemento que me toca muito forte é a questão da própria, o destino das águas e o que a gente fazer para que o nosso povo tenha direito a uma água potável. É muito complexo quando tu vê um morador de rua, ele não ter um copo de água. É muito complexo onde que tu vê as enxurradas por causa de um mau planejamento, a água ser simplesmente
tendo um destino sem limite e aonde que ela explode, atua explorando, derrubando os barrancos, derrubando uma moradia, derrubando o emprego da pessoa. Então, assim, eu acho que a questão da água é essencial, que nós temos que ter urgentemente, fazer uma política pública mais atuante na questão da água, e vou mais além. Na questão da água entra também a questão das hidrelétricas, que hoje está sendo a grande propaganda, fora as placas solares, as PCH, ilegal que eu digo, assim, ela vale a todo custo eu instalar uma PCH para mim ter o direito a uma renda boa e destruindo a questão da água. Eu acho que um elemento muito importante, como o Dário falou para nós ali na questão das postes das águas, é nós ter um direito à água potável para o nosso povo. É essencial. Muito obrigada, Itaci. Irmã Eurides? Boa noite, eu sou a irmã Eurides, de São Paulo, atualmente na articulação do GT de formação da SEBES e na Comissão de Tráfico Humano da CNBB. Algumas coisas que eu acho que se entrelaçam, né? Pensar terra, teto e trabalho, tem que pensar na humanidade que está envolvida nisso, né? Então, eu acho que uma das coisas do projeto popular que a gente não pode deixar de mão é pensar a educação. Não sei se as últimas estatísticas que deu voltou, o número aumentou, acho que 8, quase 9% de crianças na fase inicial analfabetas no Brasil de novo. Nós tínhamos dado um avanço muito grande. Se a gente pensar na juventude, então eu penso que a gente precisa pensar um pouquinho disso, que não vai adianta pensar políticas trabalhistas se a gente não pensa na preparação da nova geração. Então, acho que o tema da educação, e aí, talvez, no projeto popular, pensar a educação de base mesmo, né? Talvez aí reestruturar um pouco, nós já temos uma expertise nisso, com o MEB, com vários projetos que a gente tinha, eu acho que a gente precisa pensar nisso. Como pressionar na incidência política para a questão educacional, agora já se fala de novo de revisar essa questão do ensino médio, que está sendo complicado, então acho que tem uma demanda aí, não vou me estender para isso. E a outra questão que eu não posso deixar de puxar é a questão da denúncia ao feminicídio em alta escala das mulheres, né, ligada a essa questão do projeto do patriarcado que está aí, e a questão da violação de direitos da infância e das juventudes, e as denúncias de trabalho escravo ou tráfico humano, mas com o viés aí do trabalho escravo que tem pipocado de forma muito assustadora, se a gente acompanhar aí as últimas estatísticas e também a morosidade dos casos, né? Depois também não sei, assim, uma denúncia forte a essa questão da matança mesmo das lideranças, né? Nós tivemos de novo essa semana a morte do quilombola no Maranhão, né? E aí a 10ª liderança só daquele estado, de comunidades quilombolas, né? A gente tem, acho que precisa uma ação, eu fico muito angustiada, isso que eu partilho com vocês, né? O Dário falou do desânimo, etc., mas também da angústia e da impotência, porque as pessoas são mortas e elas se tornam apenas estatísticas que aparecem rapidamente na mídia social e some. E a gente, então, assim, eu penso que talvez o projeto nosso tem que ter uma fala, uma denúncia forte, uma representação a nível nacional. E aí o tema da incidência política. O Dário falou, né, monitoramento ali, mas eu acho que a gente tem que organizar uma incidência política forte, articulada entre nós, nesses campos. Isso. Muito obrigada, irmã Eurides. João Sana? Boa noite aos meus irmãos e minhas irmãs do Brasil inteiro. É um prazer poder estarmos participando aqui. Eu sou da Comissão de Promoção da Dignidade Humana da Arquidiocese de Vitória e também participo, portanto, na área do Regional Leste 3 da CNBB, que é o Espírito Santo. Nós aqui em Vitória e aqui no Espírito Santo em particular, ultimamente a gente está numa articulação de um tema que nos incomoda muito aqui, mas que tem sido muito evidenciado no Brasil inteiro, que é a questão da segurança pública, né? Aqui, na realidade, o projeto de segurança pública aqui tem se constituído em torno de um projeto de guerra às drogas, que, na realidade, tem significado o genocídio
JPPP, da juventude pobre, preta e periférica. Então, nós aqui tomamos a iniciativa de fazer um debate articulando com diversos movimentos, né, populares, né, da sociedade capixaba, envolvendo aí o Movimento Nacional de Direitos Humanos, as centrais sindicais, outras organizações populares, e está sendo uma experiência muito boa, porque nós não queremos só ficar denunciando a morte da juventude negra, né, o genocídio que é cometido, mas também queremos nos contrapor a essa política pública de segurança que desconsidera, né, na linha daquilo que o Padre Dário falou mesmo, né, uma segurança pública seletiva que decide quem tem direito de viver e quem não tem direito de viver. E quem não tem direito de viver no contexto da sociedade patriarcal e racista que temos é a juventude pobre, periférica e negra, são também as mulheres, né? E falando na questão das mulheres, eu acho que a gente tem um desafio muito grande no país, que é fazer valer aquela que é considerada uma das melhores leis de enfrentamento à violência contra as mulheres, que é a Lei Maria da Penha. Eu desenvolvi recentemente uma pesquisa nessa área de estudos de gênero, sobre patriarcado, feminicídio e políticas públicas em pequenos municípios aqui do Espírito Santo. E verifiquei que, na maioria dos municípios, né, a lei está longe de ser realidade, porque ela prevê ações de prevenção à violência no campo da educação, no campo da assistência, da saúde, no campo da articulação das políticas públicas, e isso é algo extremamente inexistente aqui no contexto desses municípios, e, por extensão, dá para a gente imaginar que seja, né, também um problema grave em nível nacional, uma vez que nós continuamos sendo um dos países que mais assassina mulheres, né, que mais comete feminicídios e todo tipo de violência que discrimina, e marginaliza, explora e violenta as mulheres. Então, acho que é fundamental que a gente aborde esse tema, né? E precisamos, enquanto igreja, nós também, então, fazemos um movimento de como podemos abordar esse tema nesse nosso contexto. No campo ainda da segurança, eu chamo a atenção para uma campanha que foi muito bem sucedida nos primeira década do século XXI, que é a campanha do desarmamento, né? Então, acho que a gente precisa, nós que somos defensores da justiça e da paz, precisamos apostar no desarmamento da sociedade, porque senão nós vamos continuar enterrando as nossas lideranças, vamos continuar vendo aí todo esse sofrimento que se abate sobre todos nós. Então, esse é um desafio extremamente importante da gente colocar também na nossa pauta. E finalizo fazendo uma outra sugestão de tratar um tema que nós, enquanto igreja, ainda tratamos de uma forma extremamente preconceituosa, né? Mas que precisamos vencer o nosso preconceito e incorporar os irmãos e as irmãs que assumem a identidade de gênero de LGBTQIA+, né? Nós precisamos cuidar da atenção pastoral a esses irmãos e essas irmãs que, além de sofrer toda a discriminação da sociedade, muitas vezes de suas famílias, sofrem também discriminação nas nossas comunidades eclesiais. Então, acho que esse é um tema que nós precisamos ter sensibilidade e acolher mesmo até as orientações que o Papa Francisco tem nos colocado, no sentido desse acolhimento de todas as pessoas e também dessas que são extremamente marginalizadas em nossa sociedade. Obrigado. Muito obrigada, João. Catiane. Olá, boa noite. Eu sou Catiane, está todo mundo me ouvindo? Sou de Itacoatiara, Amazonas. O que eu gostaria de colocar, já foi até contemplado na fala de alguns irmãos aqui, mas eu gostaria de chamar a atenção numa coisa muito importante sobre a questão das conferências e dos conselhos de direitos, né? Eu sei que para muitos aqui, apesar de nas regiões de vocês, eu não sei, mas em algumas regiões a gente observa que funciona, né, que as estruturas funcionam, mas ainda aqui na região amazônica, né, especialmente no estado do Amazonas, houve, né, esse período político, né, obscuro que nós vivenciamos, em que houve, né, essa desvalorização das conferências, dos conselhos de direito, né, do funcionamento. E esse resgate, né, esse funcionamento em algumas regiões, eu não sei da realidade de vocês, mas aqui no Amazonas,
esse mecanismo, além de ser, em algumas regiões, em algumas cidades do Amazonas, ainda não ser conhecido e ser instrumentos tão importantes para que a população seja ouvida, de sugestões, de denúncias, esses espaços, eles não funcionaram, né? Por exemplo, as conferências aqui na região, inclusive na cidade onde eu moro, por exemplo, conferências importantes não aconteceram porque o poder público, a própria prefeitura dos municípios não apoia para a construção desses eventos, né? Inclusive, a gente teve uma realidade aqui, por exemplo, que funcionou, as entidades civis participaram, mas a conferência não pôde ser efetivada porque o poder público não quis participar. Então, eu acho que a gente fazer esse papel de fortalecer, né, as conferências, dizer, porque acaba que a sociedade acaba descredibilizando, dizendo, olha, não adianta, a gente vai lá, não participa, não tem, não funciona, não vê uma eficiência. E aí um instrumento tão importante para a nossa democracia acaba sendo desvalorizado. Eu acho que isso é um ponto muito importante que a gente precisa fortalecer, né, e gritar por esses eventos tão importantes e estruturas como os conselhos de direitos, né? Por exemplo, aqui na região onde a gente mora, a maioria dos conselhos de direitos não funcionam só o da saúde e o da educação, devido aos recursos públicos, e os outros demais não funcionam. Na fala do que me antecedeu, ele falou sobre a segurança pública, né, João, né? Recentemente, aqui na nossa região do Amazonas, também sofre com muitos problemas, né, de falta de estrutura. Só que a maioria da população só vê na polícia militar, e a estrutura de segurança pública é muito mais que isso, é um conjunto, né, de ações, tanto na educação, e aí, sem ter esses conselhos funcionando, ainda se torna muito mais difícil. E a outra chamada que eu gostaria de colocar, todos já estão acompanhando a situação que nós estamos vivenciando aqui da seca, né, que é uma situação muito realmente. Nós já vivenciamos isso durante, né, o ciclo do ano, mas devido às mudanças climáticas, nós estamos muito afetados, regiões realmente que não têm um pingo de água, e quando tem aquela água é uma lama, né? E aí muitas regiões não têm poços, não têm estações de tratamento, e isso é uma realidade que só foi agravada, porque a situação ela já é precária, né? Então, acho que a gente poderia pensar também uma forma de como a gente mobilizar a sociedade para que ela se conscientize da importância de fazer com que essas políticas públicas aconteçam, né? Porque muitos acham que a situação que a gente está vivenciando está acontecendo agora, não, é resultado de toda uma precariedade da nossa região aqui. E o outro ponto que eu gostaria de colocar também é sobre a questão da corrupção, né? Aqui na nossa, em todo lugar, né? Mas aqui, especialmente as prefeituras municipais da região do Amazonas, não tem prioridade, né, os planos, e acabam que, por exemplo, hoje mesmo, né, nós estamos com uma situação gravíssima aqui na região onde a gente está, que é uma cidade já que tem, né, uma boa estrutura, mas que tem o lixão a céu aberto, né, e em várias regiões do Brasil. Então, são coisas assim que são gritantes, né, que uma região, uma cidade, são coisas assim que tem muitos problemas, mas são coisas muito, né, visíveis e que já não deveriam existir, né? Então, acho que a gente poderia também ter esse alerta, né, dessa denúncia, para que esses órgãos, né, especialmente os órgãos de ministérios públicos, aqui realmente os processos andam muito lentos, gente, as câmaras municipais, então, realmente a gente tem uma estrutura democrática, mas que ela não funciona. Era isso, gente. Obrigada, Catiane, pela partilha. Marcela? Então, boa noite a todas e todos. Eu sou Marcela, Caritas Brasileira, Rede Jubileus Brasil, também de Manaus, Amazonas. Eu quero trazer aqui uma reflexão a partir do que Dário trouxe, pensando fortalecer a vida no território. Ano que vem nós teremos eleições municipais. Como é que o projeto popular para o Brasil pode ressoar para esses programas municipais das prefeituras? Como é que a gente pode, a partir do território, problematizar a questão da inércia da gestão pública? Assim, eu estou, né, a partir da minha angústia de olhar, né, a pelegagem das câmaras municipais. Nós não temos católicos, os católicos que são omissos nos representando nesses espaços. Eu penso que
a partir da capilaridade, que é esse espaço aqui, belíssimo, né? Parabéns à executiva da Sexta Semana Social Brasileira. Em nome da Alessandra Miranda, eu quero parabenizar. Mas a gente precisa sair com coisas objetivas e concretas. A gente fala do macro, mas o macro é muita coisa, né? E eu penso que a gente precisa, e desde que eu comecei essa trajetória na Sexta Semana, eu aposto muito nas revoluções no território, e é no município que a gente consegue. Mas como que a gente traz para esse debate uma igreja que está longe das periferias, uma igreja que não quer atuar nas áreas de ocupação porque o tráfico está lá, mas o movimento popular está lá, né? Que a gente não consegue uma capela, como é o caso de um trabalho que a gente faz com a Rede Jubileu Brasil aqui em Manaus, que nós estamos lá, não existe um espaço para que a gente celebre com a comunidade católica naquele lugar, porque o tráfico tomou conta e ele está totalmente dominado, juntamente, né, coligado com as igrejas protestantes. Né? Então, isso é a realidade não só de Manaus, mas eu acho que muita periferia do Brasil está assim, desse jeito. Né? Então, a gente tem uma igreja que quer ficar dentro do templo, não quer se deslocar para onde tem a queimada, porque as ocupações elas ocasionam as queimadas, o desmatamento, né? Então a gente tem os bolsões de pobreza crescendo, né? A gente tem aí, infelizmente, uma realidade que nos desafia a cada dia, a cada dia. E não é porque a gente tem aí um governo que ontem nós celebramos a mudança de governo, né? Um ano de eleição do presidente Lula, né? Esse mudança da eleição. Mas a gente não tem, de fato, um cenário de mudança, não é um cenário favorável, é um cenário de disputa, um cenário que desfavorece a nossa luta, que a gente tem que fazer N enfrentamentos para garantir coisas mínimas, né? Coisas mínimas. E aí eu me pergunto, e parto de mim, qual é o meu posicionamento político nesse processo? O que de fato, do lugar que eu estou, seja na Caritas Brasileira, ou na Rede Jubileu Sul, ou no Fórum, né, porque eu milito na economia popular solidária, com recorte de gênero, quem se afeta muito com esse processo? Mulheres e jovens nessa situação de invisibilidade. Né? Então, eu queria trazer para que a gente pudesse pensar um projeto popular no território, um projeto popular que ensina nos programas de governo dos candidatos a prefeito do ano que vem. Se a gente assume, né, coletivamente um processo de incidência, vamos fazer audiência pública, vamos fazer... Cadê o encantar a política que a gente estudou, que a gente problematizou? É só um livro guardado? O que a gente fez de concreto com ele? Então, são questões que eu trago para a gente refletir juntos, porque senão a gente só reúne, conversa, celebra, sistematiza, escreve, e o concreto na ponta não acontece. Desculpa o desabafo, obrigada. Obrigada pelo desabafo, Marcelo. Parabéns pelo trabalho também. Rogério? Gente, só uma observação. A última pessoa inscrita aqui para mim é a Luciane. Então, na fala do Rogério, quem for falar, se inscreve, aí a gente encerra logo em seguida para poder... Infelizmente, o tempo é curto. Rogério, bem-vindo. A fala é com você. Boa noite a todos e todas. Eu gostaria de saudar a Alessandra pela excelente iniciativa aí, Padre Dário, né? Dom Valdeci, Dom Reginaldo, a todos os outros companheiros e companheiras aí que me antecederam pelas falas potentes, a Marcela aí sempre muito incisiva, né, Marcela? Eu gostaria, assim, de destacar, né, bom, eu sou Rogério, sou daqui de Brasília, sou franciscano secular e articulador pela economia de Francisco e Clara, né? Acho que é um projeto popular também premiado, né, por tudo que foi falado e também pela economia solidária e educação popular. E aqui no Distrito Federal, através da articulação local aqui para a economia de Francisco e Clara, e destacar que nós estamos juntos nessa caminhada, né, em conjunto com a Sexta Semana, Pacto Educativo Global, e nós estamos atuando, né, na periferia aqui do Sol Nascente, que é a maior favela brasileira atualmente, no âmbito da economia Francisco e Clara. Então, lá tem um projetinho onde nós articulamos, fazemos momentos de escuta, momentos de comensalidade, de troca, leitura popular da Bíblia, junto com as missionárias de Jesus Crucificado, nós estamos articulando e tentando, né, colocar para frente esse projeto. Eu acho que reforçar que nós estamos juntos nessa caminhada, né? Um projeto popular para o Brasil também permeia, né, educação popular, economia solidária. E eu só queria fazer também um pequeno desabafo, né? Parabenizar pelo brilhante documento, né, das 44 páginas do projeto que foi escrito, que foi pulverizado para nós, e dizer que eu enviei para alguns paroquianos, alguns amigos meus, e lamentavelmente, assim,
o que recebi foi apenas assim desgosto, né? Umas pessoas me questionaram que esse era um projeto político, outras me disseram cadê Deus nesses documentos? Não se fala de Deus. Eu fiquei assim extremamente chateado, né, com essa postura de algumas pessoas que são muito próximas a mim e colocar com uma questão, né? Como nós vamos conquistar, né? Mentes e corações, como nós vamos trazer esses irmãos que provavelmente têm uma outra linha de pensamento em relação ao país, em relação à conjuntura, mas as críticas que me trouxeram foram duras, assim, em certa medida, porque ali é algo muito palpável, muito do nosso dia a dia, né, da nossa realidade social, e vieram com esses questionamentos. Então, essa é uma questão que fica, como atrair essas pessoas para que possam caminhar conosco, né, como conquistar mentes e corações. Acho que essa é uma questão difícil, né, de resolvermos, mas é pensarmos como atrair os nossos outros irmãos que estão em paralelo, né, não estão conectados conosco nesse projeto. Então, fica aí os meus apontamentos e desejo a todos uma boa noite, paz e bem. Tudo bem, muito obrigada, Rogério. O Dom Valdeci. Mais uma vez, boa noite a todos e a todas. Agradecer por esse momento que estamos refletindo. Agradecer ao Padre Dário, a Alessandra, os demais também que estão contribuindo com esse debate. E aí eu estava lembrando, quando começamos, lembrando de 2020, a Alessandra e os demais, quando o Moroni falava conosco e falava, já pensando nesse projeto popular, se falava exatamente do tema ruptura, né? Então, acho que o grande desafio para nós, um dos grandes desafios, é exatamente como abrir novos caminhos, né? Como encarar essa realidade que está aí e abrir novos caminhos. E talvez uma das doenças ainda que aparece, partidário, seria a questão da mobilização popular, né? Como a gente ter um poder maior de mobilizar, né? De ir às ruas. Para mim está ligado também aquilo que foi colocado pela nossa amiga e anterior um pouco, essa angústia, né? Quer dizer, diante do governo que nós elegimos, né? Mas às vezes eu sinto que falta por parte das nossas pastorais, por parte dos movimentos populares, também uma postura crítica diante do que está acontecendo. Eu fico pensando, por exemplo, né, quando, independente da maneira de pensar, mas quando você tem uma ministra do esporte, ou quando você tem alguém à frente da Caixa Econômica, né, às vezes é usado como barganha para agradar o centrão, né, e nós ficamos calados diante disso. É o que aconteceu com a Ana Moser, é o que aconteceu com a presidente da Caixa Econômica também, e nós ficamos calados diante de situações assim, né? Então, acho que aqui requer de nós também, eu diria, uma postura crítica diante disso, mas diante de outros acontecimentos também. Acho que isso é importante. Depois, uma coisa que ainda destaco quando nós falamos da casa comum é exatamente como pensar não só o bioma da Amazônia, mas como pensar os biomas, né? Por exemplo, quando o presidente faz um discurso dizendo o desmatamento na Amazônia caiu, graças a Deus, mas quando você olha o Cerrado, que está totalmente devastado, e também outros biomas. Então, como a gente levantar esses questionamentos também, eu acho importante pensar num projeto popular
é pensar também, né, no Brasil, é pensar também em todos os biomas, né? Então, acho que aqui é interessante também esse nosso olhar. Então, eu queria destacar esses dois pontos, né? E estou de acordo com aquilo que já foi levantado e colocado também pelos companheiros e companheiras. Muito obrigada, Dom Valdeci, pela contribuição e por caminhar junto com a gente. Estélia, agora é você. Boa noite a todos e a todas. Eu me chamo Estélia, sou sujeita eclesial na igreja e na sociedade, sou leiga, e como leiga eu tenho algumas funções. Uma delas, eu estou hoje articuladora de pastoral da CNBB Norte 3. Bom, ouvindo um pouco os anseios, ansiedade, os sonhos de esperança, eu percebo o seguinte, que há muito desafio ainda, muitos problemas que a gente precisa enfrentar. A questão da violência em relação à criança e adolescente. É gritante nos nossos municípios, de norte a sul, a violência de criança, né? Violência sexual, abuso, né? A questão da violência contra a mulher. A questão do infanticídio, são temas que estão aí, que a gente precisa também discutir. Percebo também que, na realidade que nós estamos aqui do Norte 3, que estamos em 4 estados, Goiás, Tocantins, Mato Grosso e Pará, a questão dos 2 biomas, né? É muito difícil porque a questão climática, a questão da destruição, a questão dos grandes projetos, do Mato Piba, a questão do Cerrado da Amazônia, né? Aqui mesmo no Tocantins, há semanas atrás, a violência no campo em relação ao MST, né? A violência policial. Outro tema também que a gente precisa tocar é a questão dos imigrantes e refugiados, né? A questão dos venezuelanos e tanto outros grupos, povos que estão aqui, né? As situações de abandono pelos governos, de acesso às políticas públicas. Outro problema que eu observo, né, que a gente precisa trabalhar é a questão da incidência política. Hoje, a gente pensa, né, estamos aí com o governo Lula, né? Mas, de fato, as políticas têm mudado, a questão das barganhas, vamos aqui, dá lá, a questão, voltamos novamente os nossos líderes a assumir cargos no INCRA, cargo na FUNAI, cargo nisso, quer dizer, quais são as benfeitorias, o que isso traz para a gente, em termos, quer dizer, e a gente percebe também que o movimento, o que eu tenho observado aqui no regional, em termos de movimento, em termos de pastoral, as pastorais estão atuando, mas elas não atuam em termos de uma pastoral de conjunto. Cada um na sua caixinha, a gente precisa romper as caixinhas, a gente precisa colocar um pauta comum, a gente precisa assumir de fato isso que Dom Valdeci coloca, né? É um desafio muito grande. A gente tem que ter um trabalho interno para dentro da nossa igreja, para dentro dos movimentos, das pastorais, dos organismos, e também para fora. Hoje, um outro grande desafio que a gente percebe é que estão nas políticas públicas, gente. É a situação da saúde, da educação. Hoje virou barganha. Quem manda na educação é o político A, político B, é deputado A, deputado B. Quer dizer, a situação, eu acho que isso é de norte a sul, né? A incidência política. A participação nossa enquanto cristão nos conselhos, no espaço, qual tem sido a nossa participação? A gente observa que a CNBB, através da Comissão 8 do Cefep, tem, sim, dado muitas formações, mas a gente percebe que ainda não conseguimos chegar em todas as dioceses, ainda nós não temos uma participação, uma incidência política, no sentido da nossa incidência política. Estamos aí com as conferências, qual a nossa participação? Estamos incidindo realmente em relação a isso? Então, a gente precisa, de fato, assumir esse projeto político em defesa da vida, em todas as suas dimensões. Os povos, as comunidades, a terra está gritando, as crianças estão clamando. Outro grupo que já foi citado é o LGBTQI+. Quer dizer, nós, enquanto igreja, também, como nós estamos também acolhendo esses nossos irmãos e irmãs que estão aí no caminho, então a gente precisa ter essa abertura. Eu acredito que a 6ª Semana Social Brasileira, ela está aí, mas ainda a igreja não assumiu como todo. E não assume, essa é a nossa realidade, né? Nós somos um pouco, estamos aí na luta, na batalha, trabalhando, mas a gente percebe que precisamos avançar bastante. As nossas igrejas estão fechadas para as temáticas sociais. A própria campanha da fraternidade, elas não são tocadas em algumas comunidades, em algumas paróquias nem entra. Então, o que nós precisamos avançar?
Nós precisamos romper, romper com muitas coisas que está aí, romper com o clericalismo, romper com a fala de que nós, enquanto fazemos pastoral social, nós não somos igreja, então acho que a gente precisa romper muitas realidades. E dizer que tudo está ligado, tudo está interligado, não tem como desconectar nada, mas a gente precisa avançar. Eu acho que esse grupo aqui, a esperança, como diz o Papa Francisco, não nos deixe que nos roube a esperança, também não deixe que nos roube a comunidade. Eu acredito muito nesse projeto, mas que o projeto tem que ser assumido de fato por todos, não por parte da igreja. Obrigada. Obrigada, Estélia. A Meire. Boa noite a todas e todos. Eu sou Meire, do Grito dos Excluídos Continental, em São Paulo. E no Grito nós temos travado uma discussão grande com oficinas e toda uma movimentação a respeito da criação de um sistema de proteção social que integre todas as políticas públicas, né, e com participação popular. Para um projeto popular, esse sistema de proteção social é muito importante, né? Hoje nós temos o SUS, temos o SUAS ainda se estruturando, na verdade. Enfim, temos algumas experiências de articulação dentro de políticas, né? Então, dentro da saúde, dentro da assistência. Mas nós precisamos ter um sistema mais abrangente, né? Que pegue a saúde, a assistência social, a educação, o esporte, a cultura, o trabalho, a segurança pública. E esse é um ponto importante das discussões que a gente vem travando e vem trabalhando atualmente. A questão da participação popular, que já foi dita, é fundamental num projeto popular, né? Então, é uma coisa que também a gente se esforça muito no nosso trabalho. E dentro da área da saúde, nós temos algumas preocupações. Por exemplo, hoje no SUS a gente tem uma mentalidade de que a escassez é natural. É assim mesmo. O SUS é bom, mas é isso, tem deficiência naquilo. E a gente acha que é fundamental a desnaturalização dessa escassez, né? Nós precisamos ter, como diz o doutor Armando de Negri, nós precisamos ter um SUS do tamanho do Brasil, do tamanho do povo brasileiro. E, nesse sentido, a saúde ela tem que ser entendida como a materialização de um direito humano, né? Um direito humano básico. E aí, nesse caminho, a gente tem algumas propostas, por exemplo, que para um atendimento de urgência, você, entre a sua remoção por um SAMU, desde a sua saída da sua casa para um atendimento, que entre esse início e a resolução, seja te mandar para casa, seja uma internação, que todo esse processo nunca passe de 8 horas. Para muitos você falou 8 horas, nossa, 8 horas é muito tempo. Mas a gente tem visto situações não resolvidas por uma semana, pessoas em macas de corredor, de pronto-socorro. Então, essa resolutividade, essa eficácia do SUS é fundamental que seja trabalhado. E no SUS a gente tem um problema muito sério na questão hospitalar, né? O SUS ele foi criado e naquele momento se fez uma junção do que você tinha na rede do INAMPES, as Santas Casas, e nunca houve realmente a construção de um sistema hospitalar, né? E isso é necessário. E para que a gente tenha um atendimento digno para a nossa população, a gente defende que haja 4 leitos efetivos para cada 1.000 habitantes. O que é leito efetivo? É leito que pode me receber e eu ter todo o atendimento que eu preciso, que tem equipe, que tem equipamento, porque no Brasil você tem, quando se contam os leitos, muitos deles só é a cama, né? E uma cama não é suficiente para o tratamento de uma pessoa.
Um aspecto, a gente tem falado muito na participação popular, e nós vivemos um processo de privatização da saúde via organizações sociais de saúde que tem alterado muito a correlação de forças. Se os conselhos de saúde foram criados paritários, mas com predominância dos usuários, né? 25% gestão, 25% trabalhadores e 50% usuários, hoje está 50%, 50%. Por quê? Porque os trabalhadores dessas organizações privadas, eles não têm autonomia, eles não têm liberdade de opinião e de expressão e de voto, sob risco de perder os seus empregos. Então, essa estrutura, esse colegiado tripartite virou bipartite, né? E tem prejudicado muitíssimo o efetivo controle social via conselhos de saúde. Essa é uma questão muito importante, se alastra pelo Brasil e a gente precisa buscar uma solução. Se o SUS precisa dessas parcerias para dar o atendimento, tá, mas que haja limites muito claros e critérios de qualidade, não quantidade, que hoje você tem critérios de quantidade que prejudicam o atendimento e que haja critérios de qualidade, do tipo assim, reduzir a mortalidade infantil no território, como é que está, enfim, esses critérios que avaliem a qualidade do trabalho dessas organizações, e não só a quantidade. Eu tenho tempo ainda? Não, Meire, eu ia até... Então tá, então eu fico por aqui. Queria muito, nossa, escutar e entender esse processo, é muito importante, mas vamos... Eu estou te ouvindo, estou pensando, a gente precisa de incluir esse debate. A gente, inclusive, tem a saúde que queremos, né? Que foi um processo, né, de vocês, do Grito Continental. A gente retoma depois, com certeza, e vamos agregar também dentro do documento. Muito obrigada por sua contribuição. A Luciane. Eu até abriria mão aí para a Meire continuar, né? Que a Meire entrou em aspectos, talvez que é um pouco o que eu ia dizer, talvez de uma forma mais política e menos técnico, né? A Meire é uma parceira nossa muito querida, que ela está muito nas entranhas aí dessa luta, né? Mas o meu discurso um pouquinho, de uma forma mais objetiva, mais política, né? Porque acho que ela entrou em campos técnicos importantes e a gente tem muito documento, gente, acho importante a gente, sim, aprofundar esse debate, que assim, eu penso que o projeto ele tem que destacar e fortalecer muito o papel do controle social e dos movimentos sociais para salvar a vida, para garantir esse bem viver, né? Eu acho que isso um pouco que a Meire coloca é fruto um pouco, inclusive, da escuta e da caminhada que o Grito tem tido nas suas oficinas de participação cidadã, né? De estar lá no território. E assim, eu penso que a incidência política, inclusive, tem a ver com esse controle social, né? Com o processo de formação para a participação, para o controle social de todos os direitos, né? Que inclusive as pastorais sociais, eu acho que poderiam muito pela sua capilaridade que tem nos territórios, né? A luta se dá lá no território, nos territórios que as doenças, ali apontada brilhantemente pelo Padre Dário, as doenças acontecem, né? E às vezes a gente escreve assim muito macro, penso macro, teve uma fala aqui que me sensibilizou também, a gente faz acontecer, como é que às vezes a gente fica ali no macro e no micro estão as violências e a gente não está ali, né? E aí o papel nosso enquanto igreja, eu acho muito importante ali na UBS, no CRAS, no CREA, nas escolas, nos equipamentos públicos, né? Então, essa coisa da incidência, da formação, do controle social, eu acho e já está posto, né, na sexta semana. Eu fiquei muito feliz com os materiais de plano de incidência. Eu acho que é isso, é por aí mesmo, cidadania é isso, cidadania é dar formação, é dar capacidade da pessoa intervir, incidir, né? E eu penso também que o projeto precisa defender, e aí um pouco que a Meire fala, né? Defender o SUS
e esse SUS do tamanho do povo brasileiro parece uma bandeira, né? Mas ela não é uma bandeira. Por trás desse SUS, dessa vida, né, tem muita coisa, né? A vida em todas as suas dimensões. Inclusive, a luta pela democratização do país lá atrás passou pelo SUS, né? Como a luta também, a disputa agora nesse projeto, estava lá o movimento sanitarista. Então, o SUS tem toda uma força, uma potência, né? Junto com todas as políticas públicas, né? Tem modelo de gestão participativa, condição de política pública, princípio constitucional que desnaturaliza, né, a pobreza, a escassez, que às vezes a gente acha, parece que o pobre tem que existir, escassez. Não, a gente tem que partir de outros princípios, né? E também acho que por trás das políticas públicas, né, da luta pelos direitos sociais, traz muita sinergia, né? Aqui no Regional Sul, né, Dom Reginaldo, a gente fala muito da sinergia de agenda, de luta em favor da vida em todas as suas dimensões. Então, eu acho que são pontos que a gente pode aprofundar um pouco, né? E o Grito tem promovido, assim, de forma sistemática e tem trabalhado muito essa ideia que a Meire colocou de um sistema de proteção social ampliado, né, que possa garantir todo aí o artigo 6º da Constituição, justamente porque ele permite a gente criar essa sinergia, né? Não é lá a luta da saúde, a luta da educação, as expertises, tudo bem, claro que tem que ter os expertos na educação, cada um fala a partir do seu local de fala, né? Mas a gente tem que encontrar um momento, tanto as pastorais como as lutas, que nos agregue, né? Que nos faça, que essa junção de lutas nos torne potente, né? Porque senão fica a luta ali toda fragmentada. Mas, enfim, também escutando tudo que eu escutei, eu pensei que também, mais do que a escuta, o nosso projeto tem que ter uma paciência de escuta, né? Porque às vezes os nossos ouvidos também selecionam o que a gente quer escutar, ou não tem paciência de escutar. Pô, mas que é esse cara que está chegando agora? Nunca vi, já quer sentar na janelinha, né? E eu acho que não pode, principalmente, gente, pela sociedade dividida e machucada que a gente saiu, né? Desse processo todo que a gente viveu. Então, a gente vai ter, sim, que acolher com muita paciência, a gente vai ter que exercitar essa escuta, sabe? Não escutar só aquilo que a gente quer ouvir. E eu até entendo, porque a gente tem pressa, a gente está cansado, né? Muita gente da luta está cansada, já está idoso, então a gente não tem muita paciência e tem pressa, né? Mas nós vamos ter que se reeducar nosso ouvidinho de escuta, assim, para ouvir quem não reza também nas nossas cartilhas, né? Enfim, um pouquinho a contribuição que eu queria dar. Muito bom, muito obrigada, Luciane. Cássia? Oi, Cássia. Cássia, escuta a gente? Você me chamou, Alessandra? Sim, é porque você está inscrita, meu bem. Você se inscreveu? Tá bom. Se inscrevi. Isso, obrigada. Então, justamente, eu queria voltar ao que acho que foi o Rogério falou no projetinho. Nós acabamos de ouvir a Luciane e a Meire, eu tenho participado de alguns desses eventos do Grito dos Excluídos. Esse acho que é um grande projeto que vem já se desenvolvendo há 2 anos, mas eu queria voltar no projetinho, porque eu acho que exatamente nesse momento em que nós estamos, que nós não temos condições de enfrentar toda uma estrutura que foi montada e organizada e está cada vez mais assumindo a cultura, a educação, o sistema todo do país, não é? Dentro de uma perspectiva de direita, de extrema-direita. Então, como é que nós voltamos a nos organizar? Eu acho que Paridário colocou isso muito bem.
né? Porque eu já vivi aquela fase toda de igreja, onde nós estávamos influenciando profundamente na sociedade, na formação dos conselhos participativos, na formação das SEBs, na formação do partido político, nas lutas todas que aconteceram, mas isso aí já se desestruturou, deixou sementes, deixou raízes, mas a gente tem que plantar de novo, voltar a ser fermento. Eu acho que a gente precisaria insistir nos comitês, nos grupos de rua, nas pequenas comunidades. Eu estou acompanhando um projeto do UI em Nova Friburgo, pelo site, né, pelas notícias que ele vem passando com a população de rua. Então, se a gente pudesse dar muitos exemplos ou insistir nesses pequenos projetos, também dentro da perspectiva de Francisco e Clara, né, que estão saindo projetos que vão modificando o território, né? Então, toda essa luta, nós pusemos aqui, cada um levantou, eu anotei aqui pelo menos uns 15 temas, né? Agora, esses temas, eles acontecem no território. A violência no meu território, a violência contra o jovem no meu território, a água no meu território, a seca no meu território. E quando eu falo território, é 2, 3, 4, 5 ruas, é a cidade, é o bairro, é o município, né? Ou são as dioceses com vários municípios. Então, além dos comitês, eu diria a questão da mobilização, de ocupar os espaços públicos. E o que são esses espaços públicos? É a praça, é a rua em frente de casa, é a estação onde param os ônibus. Não é? Então, como é que a gente ocupa com aquelas nossas reivindicações e com os nossos projetos de vida, de alegria, de festas, quer dizer, as festas na rua, né? Como é que a gente leva tudo isso para ir novamente conquistando corações e mentes para um projeto de vida? Então, eu veria 2 aspectos: os comitês e comunidades, e que esses comitês e comunidades ocupem as ruas, né? Nós estamos agora com a situação do ataque a Gaza, né? Reúno 4, 5 pessoas, dou a volta no meu quarteirão dizendo: olha, não é possível, é preciso parar o ataque sobre Gaza. 4, 5 pessoas, não tem problema. 10 pessoas, 12 pessoas, em volta só do meu quarteirão, mas isso vai chamando as pessoas, vai fazendo com que a gente seja ouvida novamente. Quer dizer, a igreja precisa novamente se reconstruir, né? Porque nós estamos também dentro da igreja num ambiente que não é favorável a essa perspectiva de vida comum, né? Então, eu queria chamar nesse aspecto de mobilização das ruas. Com relação à incidência política e às eleições municipais, então, pensar, elas vão acontecer nos territórios, nos municípios. Alguém falou nos candidatos a prefeitos. Agora, eu chamaria muito mais atenção do que candidatos a prefeitos, os candidatos ao legislativo, porque é o que nós estamos vendo agora acontecer no governo federal e provavelmente em outros governos estaduais e municipais, né? Então, o programa do projeto popular tem que ser um programa tanto dos candidatos ao legislativo como do prefeito, né? Aquele prefeito ao qual a gente vai destinar o nosso voto, ele deve ter o maior número possível de candidatos ao legislativo para que realmente a gente possa encaminhar um pouco melhor esse processo de atendimento às políticas públicas, né? E lembraria para vocês também da emenda, que foi uma emenda uma emenda constitucional, a emenda constitucional 111, que foi votada em 2021 e que permite aos municípios realizarem plebiscitos sobre questões
que sejam significativas para aquele território. Então, essas questões podem ser elaboradas pela população, elas devem chegar à Câmara, elas precisam ser aprovadas pela Câmara 90 dias antes das eleições. E quando você for votar no prefeito, você pode também ter ali 2, 3, 4, 5, 10 questões que seriam interessantes que a população respondesse, né? Por exemplo, aqui em São Paulo, o eterno minhocão. Vocês acham que o minhocão deve permanecer como está ou precisaria formular essa questão? É sempre plebiscito, resposta sim ou não. Então, a gente também tem essa possibilidade de atuação dentro do município. Era isso que eu queria colocar, insistindo naquele aspecto dos projetinhos. Quer dizer, a gente conseguiria milhares de projetinhos. A Sexta Semana Social Brasileira conseguiria motivar milhares e dezenas de milhares de projetinhos nos territórios, né? Eu acho que era isso que a gente... novamente essa convivência que a gente precisaria voltar a estabelecer. Era isso, obrigada. Muito obrigada. Muito importante o que você disse. E aí, para a última inscrição de hoje, o nosso companheiro da Pastoral do Povo da Rua, que eu não me recordo o nome, e logo em seguida o Padre Dário vai deixar uma palavra com a gente e eu vou fazer alguns encaminhamentos. Boa noite a todos e todas. Saudações ao nosso Padre Dário, né, que final de semana agora recente estávamos na sexta semana lá em Feira de Santana, no regional, né, Bahia e Sergipe. Meu nome é Marcos Carvalho. Estou como coordenador da Pastoral do Povo aqui da Pastoral do Povo de Rua na Arquidiocese de Aracaju e também representando aqui também dentro das comissões que participo, né, dentro dos conselhos. Só para complementar, eu queria só para deixar ser breve, né, numa palavra que o Padre Dário deixou muito centrado para a gente, dentro de todos os temas, somente desse tema da Sexta Semana Social Brasileira, né, terra, teto, trabalho. O central disso tudo é a dignidade humana, né? Era todo central nos outros pontos, no final, quando eles faziam os trabalhos, sempre o Padre Dário batia nisso, né? O que o nosso Papa Francisco também nos coloca, é a dignidade humana. Então, a gente abriu a nossa fala lá falando sobre o teto, na questão de um termo de Adélia Cortina, que é a questão da porofobia. Então, se a gente não quebrar a questão desse olhar, ter esse olhar de aversão ao pobre, então acho que nada muda. Eu digo como experiência própria, como eu dei meu testemunho lá, venho de uma trajetória de rua, né, já vivi em situação de rua. Então, hoje no nosso local, onde é a nossa sede, foi o primeiro lugar onde eu entrei de uma necessidade de um uso simplesmente de um banheiro, me negaram e me botaram para fora. É isso há 20 anos atrás, numa paróquia, hoje onde é a nossa sede. Então, como eu disse, então a gente tem que ser muitas das vezes, como assim o Dom Valdeci colocou, sermos teimosos, né? Sermos teimosos e resistentes, né? Então, isso é um pouco nosso sangue palestino, né? Viver nessa resistência, sempre na reconstrução. Então, a gente vem de muita luta, eu digo porque o que fez mudar primeiramente, a gente defendeu a questão lá do tema do teto. Então, toda dignidade humana, ela começa pelo teto, né? Pela sua moradia. Então, toda a sua referência, onde você chega no CRAS, onde você chega até a questão atrás de um trabalho, enfim, que eles olham logo primeiro o seu CEP, seu endereço. Eu digo por experiência aqui em Aracaju, de várias portas que batemos, que procuramos, quando a pessoa vê um currículo e vê lá que o endereço daquela pessoa em situação de rua é o Centro Pop, que é o centro de referência da população de rua, então tem esse negacionismo, essa porofobia, esse olhar de aversão ao pobre. Então, isso é o que a gente sofre. Então, às vezes, como eu digo, a gente da rua, a gente está muito cansado, às vezes, de ver muito discurso. Então, a gente quer mais a prática, a gente quer mais, como acho que a nossa irmã Luciane colocou aí, se nós de grupos pastorais não saímos da nossa caixinha, do nosso ego, nada muda. Então, como o Dom Valdeci colocou aí, se a gente não se mobilizar, hoje, alguns avanços que tivemos, pequenos, demos alguns passos, mas estamos conseguindo. Hoje nós temos uma pessoa que foi viver em situação de rua, quem fundou o movimento em São Paulo, o Anderson Miranda, que participa hoje no Ministério. Então, isso são referências também para a gente para a rua, que vale a pena você lutar, que é o nosso local de espaço. Hoje aqui em Aracaju nós estamos no Conselho da Assistência,
estadual, participamos também no comitê CIAMP, o comitê de acompanhamento da população de rua, participando de vários comitês, então, intencionando sempre e cobrando a questão de mais dignidade. A gente fala da questão do trabalho que existe hoje, é um trabalho que ameniza o sofrimento da população de rua, mas não muda a dignidade de ninguém. Eles continuam na sua violação de direito. Né? Então, a gente cobra pela questão do projeto Moradia Primeiro, né, que está sendo implantado junto com o projeto, né, da Casa Minha Vida, então, onde dá toda a dignidade, esse retorno da dignidade como filho e filhas de Deus. Né? Então, com toda a política intersetoriais juntas, então, não é só você dar a casa, mas toda a política intersetoriais, né, da saúde, assistência, segurança alimentar, né, de profissionalização, de trabalho, emprego e renda, enfim. Então, é um pouco disso que, como ficou muito marcante essa frase, sempre o padre Dário colocava lá para a gente, a questão da dignidade humana. Isso é o que a gente cobra, né, principalmente da população de rua, né, com esse olhar como filhos e filhas de Deus. Muito obrigado a todos e todas. Muito obrigada, Marcos, por sua presença, testemunho também junto da gente. Padre Dário. Obrigado, Alessandra. Na verdade, não sei bem o que dizer, porque é difícil, não tem como fazer um resumo, né? É uma riqueza muito grande, é muito complementar. Com certeza, agradecer pelas contribuições. Também teve muitas contribuições interessantes pelo chat. Eu tentei aqui registrar na memória breve que tentei fazer, porque agradecer, portanto, quem não falou, mas escreveu por lá, quem participou escutando, e as grandes contribuições que escutamos. Só duas palavras. Ficou evidente, por muitas intervenções, que o projeto popular parte dos territórios, né? E aí é também a própria tarefa que a Semana Social Brasileira está nos deixando, né? Que cada região, cada território se organize, né? Para construir um plano de transformação, identificando primeiro os desafios, as violações, depois marcando possibilidades de denúncia, de enfrentamento, de assistência emergencial, de reparação, de construção de alternativa. Quer dizer, há todo um caminho que muitos de nós já estamos fazendo nos territórios, mas que pode ser sistematizado, entrelaçado, feito de forma muito mais organizada e mobilizada. O outro elemento é que, como diz o Papa, e o sínodo que se encerrou agora, é estar nos territórios. O próprio Marcos, o último que falou agora, repetiu isso, volta a devolver o protagonismo aos excluídos, né? Uma das palavras-chave do sínodo é: não queremos uma igreja onde não tenha protagonismo dos excluídos. Então, isso é também uma chave de leitura do projeto popular que queremos construir. Ficou bastante evidente que a igreja deve se destacar como ator permanente de incidência política nas comunidades eclesiais, né, em seus territórios, e também a igreja como instituição, né? E ficou evidente, muitos de vocês comentaram, de valorizar os espaços e as estruturas dessa incidência, né? Os conselhos paritários, os espaços de formação e de educação sobre fé e política, etc. Finalmente, em nível amplo, é claro, vai ser difícil fazer um projeto popular que consiga falar de todos os desafios complexos que temos no Brasil, mas é importante identificar os grandes eixos, né, de enfrentamento, tanto em nível estadual como federal, e algumas questões irrenunciáveis. Vocês comentaram a luta contra as privatizações, a qualificação dos serviços públicos. E, por último, queria recordar, foi muito bom, não me lembro quem, talvez foi a Meire, que recordou a importância de sermos já, hoje, e nesta semana, Projeto Popular, reivindicando a paz, e também a paz, especialmente na Palestina, e recordar que este próximo dia 4, sábado, será o Dia Mundial de Mobilização pela Paz e pela Palestina, reivindicando o cessar-o-fogo, corredores humanitários, o respeito das resoluções da ONU. Então, é muito importante se organizar e verificar em nossas cidades o que está sendo pensado, ou de repente pensá-lo nós, né? Para que em todos os cantos do Brasil também, como do mundo, se levante esse grito pela paz na Palestina.
Muito bem. Então, para a gente, alguns elementos, né, também que a gente anotou aqui como fundamentais, toda essa riqueza de debate, a gente não faz uma síntese agora, mas a gente faz um registro e, posteriormente, né, organiza dentro de um material. Eu vou enviar para vocês, se vocês me permitem, a gente colocou vocês numa lista de transmissão, por isso que é tão importante a inscrição prévia, que aí a gente vai enviar o documento, o link do documento Brasil que temos. Ali tem vários desses elementos, inclusive quando os projetinhos, né, a nível de território, é o que a gente está chamando de plano de incidência política local, né? A nossa grande mobilização é para que os territórios, as comunidades, os regionais, elaborem esses planos para que esse plano seja um espelho para a gente e podendo fazer o olhar, né, e ir construindo, né, de baixo para cima, mas também ter o olhar que reflete de cima para baixo. Talvez de cima nem é a linguagem ideal, né, mas pensando nessa espiral, né. Então, eu vou enviar para vocês, porque ele tem elementos com informações. Eu acho que um dos capítulos mais bonitos do material e mais fortes é o da comunidade LGBTQIA+, vale a pena resgatar lá dentro. Foram vários encontros, né, com os meninos e as meninas LGBT da nossa igreja, construindo terra, teto e trabalho, e como é que essa comunidade vivencia essas questões. Nós temos mais 3 momentos virtuais que nós vamos convidar vocês. Então, o próximo é no dia 7/11, né? Também, na terça-feira, também às 19h30, com tema específico da soberania financeira e dívida, entendendo que o tema da soberania alimentar, soberania popular, várias soberanias foram trabalhadas, mas a gente entende que para fortalecer o eixo da economia, precisa de trabalhar com a economia financeira e a soberania financeira que só vai ser possível, né, paritário, como a gente estudava esses dias lá em São Paulo, se as outras soberanias também forem, né? Então, vai ser no dia 7/11, às 19h30. Também a gente vai enviar o convite, né? Aí se inscrevem e a gente envia o chat. No dia 14/11, também às 19h30, a gente vai trabalhar incidência política. E a gente percebeu que esse tema precisava de uma certa prioridade. E no dia 25/11, a gente vai ser no sábado à tarde, a gente vai fazer um mutirão maior, né? E esse mutirão tem a tarefa de escutar as regiões do Brasil, né? Então, assim, como é que os regionais se organizaram, como é que as regiões estão caminhando, sobretudo para a gente identificar, fazer esse processo também que a Luciane fala, que é de escutar outros, né, e outras que às vezes não estão no nosso cotidiano, mas que também têm voz, viveram experiências. Então, vocês vão receber card, link, tudo aquilo que a gente gosta de enviar quando a gente organiza as nossas atividades. O mutirão nacional de encerramento e de consolidação desse processo vai ser de 20 a 22 de março de 2024, aqui, né, inclusive nesse lugar que eu estou, que é na Casa Dom Luciano, conhecido como Centro Cultural Missionário. A gente tem trabalhado uma perspectiva de 180 a 200 pessoas, então logo mais também a gente envia um pouco mais de informações, né, de como é que a gente vai organizar para consolidar a diversidade nesse espaço do encontro presencial, né? Acho que no mais é isso, né? A gente vai enviar para vocês todas essas informações. Eu não vou agradecer, eu não vou dizer os nomes aqui, mas muitos de vocês que estão aqui já contribuíram muito com esse processo desde 2020, organizando grupos, fazendo relatórios, fazendo levantamentos. Então, um exemplo, um processo que é vivenciado em uma pastoral, como moradia primeiro da Pastoral do Povo da Rua, nos ajudou muito, né? A gente ajudou muito a mobilizar, mas nos ajudou muito também a compreender essa dinâmica da moradia a partir da população em situação de rua, e assim aconteceu com vários outros e com vários outros de vocês nessa nossa caminhada. Eu acho que no mais é isso. Eu convido, eu mando tudo por WhatsApp, né, e pelo e-mail. Você mandará as datas para nós? Sim, eu vou mandar para
vou mandar via WhatsApp e via e-mail, tá? Porque não dá tempo da gente organizar aqui. Então, assim, eu queria fazer, então, muito respeitosamente, né, trazer a pessoa e a dignidade humana dessa pessoa, que é o José Alberto Moraes Mendes. O José Alberto, então, conhecido como Doca, foi assassinado no Maranhão nessa última semana, no território quilombola, conhecido como Monte Belo, né? O José Alberto, ele não é mais um. A gente não pode tratar ele dessa maneira, né? Ele é um dentre tantos que tem a sua dignidade, como dizia o Marcos, violada, né? Não só ele, mas a família dele, os amigos e a comunidade. Então, trazendo, né, o DOCA que a gente também segue adiante na indignação, que também vai alimentar a esperança de seguirmos sempre mais em frente. E eu gostaria de convidar o Dom Valdeci para fazer uma benção final para a gente. Mais uma vez agradecemos a Deus pela participação de cada um e de cada uma. Continuemos juntos na luta e na construção do Brasil que queremos e que sonhamos juntos e juntas. O nosso Deus, que é o Deus da vida, nos abençoe, nos proteja e nos fortaleça na caminhada. Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Boa noite. Valeu. Boa noite, gente. Bom descanso. Obrigada. Boa noite, gente. Obrigada. Boa noite. Bom revê-lo. Boa noite, Dário. Vamos para o Siriri, mudança do Siriri. Boa noite. Vamos. Tchau. Tchau, gente. Tchau, Vida.